Se tem uma pergunta que assombra a gente desde quando a gente é criança, é aquela de o que você vai ser quando crescer? No começo a gente responde o que a gente vê nos desenhos, na televisão. A gente diz que quer ser astronauta, quer ser médico, quer ser advogado. Mas o tempo passa e essa pergunta deixa de ser só uma curiosidade e vira uma cobrança pra gente. E nesse vídeo eu vim conversar com você sobre isso. Não como uma pessoa que já sabe o que quer desde pequeno, mas como um amigo que também tá no mesmo caminho. A verdade é que essa ideia de que a gente precisa ter um caminho definido, pronto e carimbado aos 20, 30 ou 40 anos, é uma das maiores pressões que a gente carrega. Se você tá ouvindo isso agora e sente que não escolheu nada, e o que escolheu não faz sentido, só respira que tá tudo bem. A vida não é uma corrida dizendo que você tá atrasado e o ser alguém na vida não é um ponto de chegada. Isso inclui o caminho todo. E pra exemplificar melhor, eu vou usar Todo Mundo Odeia o Chris, episódio 1 da terceira temporada, chamado de Todo Mundo Odeia o Orientador. No começo do episódio, a turma do Chris tem que fazer uma prova que vai medir o conhecimento de todo mundo. E o Chris, sabendo que aquela prova não vale nota pro boletim dele, ele faz de qualquer jeito e acaba tirando uma nota muito baixa. Então, ele é convidado para visitar o orientador. E o orientador praticamente define o Chris pela nota da prova, porque com a nota dele só mostrava que ele não tinha vocação para ser nada na vida. Pai, como decidiu o que ia fazer na vida? Me candidatei a vários empregos e aceitei os que me chamaram. Você não tem que fazer isso, vai pra faculdade. Isso mostra pra gente que a realidade do Julius priorizava conseguir um trabalho primeiro. E a Rochelle já adianta que o Chris não vai precisar pensar assim, porque ele vai pra faculdade e vai descobrir a vocação dele. Seja como for, faça o que você gosta. Quando tiver uma família, já vai ter o que fazer pro resto da vida. E o Julius deixa claro que seja lá o que ele for fazer, tenha que ser algo que ele goste. Porque quando chegar a responsabilidade de, por exemplo, formar uma família, ele não vai ter tanta liberdade de poder escolher outro caminho, já que formar uma família exige uma responsabilidade mais monetária, se é que você me entende. Seguindo adiante, o Chris vai perguntar para outras pessoas se elas fizeram faculdade. Não fizesse conhecer alguém que tivesse ido. Manny, você foi pra faculdade? Eu sempre quis, mas descobri que não dava. Por que não? A tal da circunstância atenuante. O que é isso? Não terminei o colegial. Arrumei emprego aqui e quando o Manny morreu, eu assumi. Peraí, você tem o mesmo nome do dono? Não. Meu nome era Lester, mas eu tinha que escolher mudar a placa ou mudar meu nome. A placa era muito cara. E o Chris percebe que ninguém ao redor dele seguiu aquele caminho ideal que a escola vende. Isso faz ele questionar se será que a faculdade realmente é pra gente como eu? A cena mostra como muitas pessoas crescem sem referência de sucesso acadêmico perto delas. E quando você nunca viu alguém chegar lá, aquele sonho parece distante e até mesmo impossível. O exemplo do Julius e da barbearia representam pessoas que precisam trabalhar cedo, sobreviver e lidar com a realidade da vida. Não significa falta de inteligência ou de interesse, aquilo foi falta de oportunidade. E sem papo de coach e essas coisas, aqui a conversa fica mais honesta. A gente ouve muito que quem quer dá um jeito, basta querer e que o céu é o limite. Mas a gente sabe que na prática o chão tem buraco, a realidade interfere. Às vezes o que a gente quer se esbarra na conta que a gente precisa pagar no final do mês, esbarra na cidade que a gente mora, nas oportunidades que não chegaram, até mesmo no tempo que a gente não tem porque está tentando sobreviver. Muitas vezes a gente não vai ser exatamente o que planejou aos 15 anos, porque a vida aconteceu no meio do caminho. Pode ser que a gente perdeu alguém, o plano financeiro deu errado, ou simplesmente a porta não se abriu, a oportunidade não veio. E sabe o que eu acho? Não tem problema nisso também. Às vezes a gente se torna o que a realidade permite pra gente. E dentro disso, a gente encontra dignidade e novas formas de sonhar. O sucesso não é só chegar no topo da montanha que você desenhou quando você era criança. Às vezes o sucesso é conseguir escalar a montanha que a vida colocou na nossa frente. Voltando um pouco lá na cena do jantar, a Rochelle diz que o Chris vai ir pra faculdade porque ela entende que quem vai pra faculdade se dá bem. Isso representa o sonho de uma mãe que quer que o filho tenha uma vida menos difícil do que a dela, porque ela acredita que quem vai pra faculdade se dá bem e fica rico ou coisa parecida. Ao contrário do Chris, o Greg tirou uma nota muito boa, que fez ele pensar em ser astronauta. O que faz aqui fora? A minha mãe não ficou feliz com a orientação do orientador. Eu sei como é isso. O cara me disse que eu posso fazer o que eu quiser. É muita pressão. Quer dizer, mesmo se eu quiser fracassar, eu não consigo. Foi naquele momento que eu percebi o que realmente significa ser branco. Isso deve ser duro. Mas a gente sabe por que o Greg se deu melhor que o Chris. E foi como eu disse, a realidade interfere sim.
O Greg só se preocupa em ir pra escola e tirar notas boas. O Chris vive distraído por problemas que são maiores que ele. O racismo que ele sofre diariamente, o bullying, o trabalho depois da escola, enxergar na escola no horário certo, a necessidade de amadurecer mais cedo e a pressão familiar para ser alguém. Por mais que ele estude uma boa escola, a cabeça dele quase nunca está 100% focada nos estudos. E se você acha que o tempo passou, que agora tá velho demais para mudar, Acha que eu pensava que eu ia ser apenas um orientador? O que queria ser? Bom, o que eu queria ser exigia bravura, dedicação, compromisso. Eu queria servir as pessoas. Enfim, não é tarde pra mim e não é tarde pra você. Boa sorte. deixa eu te contar uma coisa. O tempo vai passar de qualquer maneira. Você pode usar os próximos 10 anos sendo a mesma versão de si mesmo que já não te cabe mais. Ou você pode passar esses mesmos 10 anos construindo o novo. O frio na barriga de recomeçar é muito melhor do que o peso no peito de ter desistido de você mesmo. E não importa a idade que você tenha hoje, a sua melhor versão ainda pode estar no futuro. Eu vou te trazer outro exemplo. Tem uma cena do filme animado de Alice no País das Maravilhas, que reflete muito bem o que eu quero trazer agora. Mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Basicamente o que o gato diz é, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Ou seja, quando você aceita que não sabe para onde ir e decide apenas ir, você tira das costas o peso da escolha perfeita. Se você não tem um destino final traçado, você pode se dar ao luxo de explorar algum caminho. Você para de se cobrar por não estar no lugar certo e começa a prestar atenção no que cada caminho pode te oferecer. Às vezes, o caminho que parece não levar a lugar nenhum é justamente aquele que te apresenta uma oportunidade. Voltando lá no episódio final, depois do Chris passar o dia inteiro confuso sobre o que ele devia fazer, a gente se depara com uma das cenas que eu aponto uma das mais bonitas da série. Poxa, Ali, eu só disse aquelas coisas pro Chris porque ninguém disse aquelas coisas pra mim. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. Eu não tenho dormido muito e não ganho muito dinheiro. Mas eu tenho você, tenho os meus filhos. E eu só preciso disso. Naquele momento eu não tinha ideia alguma do que queria fazer. Mas eu queria ser igualzinho ao meu pai. Quando ele vê o pai dele chegando cansado do trabalho, ele percebe que a realidade é mais simples do que parece. A vida não é uma competição de quem parece mais promissor. Muitas vezes é sobre continuar seguindo em frente. O Julie mostra que você pode ser digno mesmo sem ter um status elevado, que você pode ser importante sem reconhecimento, e você pode ser valioso mesmo sem ser extraordinário aos olhos dos outros, mas sim nos olhos de quem te ama. Até porque não tem nada mais digno do que você cuidar de quem você ama. E no último episódio da série, chamado de Todo Mundo Odeia Supletivo, o ápice do azar escolar do Chris acontece no pior momento. Por causa de alguns minutos de atraso causados pela rotina do Chris, o diretor avisa que ele vai ter que repetir o ano. Para muita gente isso pode ser um ponto final. Mas pro Chris aquilo ali foi uma fagulha que acendeu nele. Ele cansou de tentar se encaixar em um sistema que não foi feito para a realidade dele. Então aí que ele decide sair do ensino médio comum para prestar o supletivo. E então naquela última cena, onde tá toda a família sentada na lanchonete, o envelope com o resultado da prova na mesa, a tela só corta. É isso. É o resultado da prova do supletivo. Ah, você passou? Abre! O que diz aí? Um corte bruto. Mas o silêncio ele diz tudo. Que a infância do Chris acabou. Ele não precisa que ninguém leia o papel em voz alta. Aquele corte bruto não é uma interrupção. É a linha de chegada de uma fase. Ali ele deixou de ser o carinha que mora logo ali, azarado, para encarar o mundo de frente. E o garoto que passou a vida inteira sendo observado e julgado desenvolve um olhar muito forte sobre a realidade dele. E ele descobre que a maior arma dele não é um diploma, mas sim a voz dele e a capacidade de fazer as pessoas rirem com seus próprios tropeços.
E no final das contas, o garoto que todo mundo odiava provou que o sucesso não tem uma receita única. Mesmo sem faculdade, mas com a resiliência que ele tinha e aquela genialidade que ele não tinha descoberto, o Chris transformou seu próprio azar na sua maior fortuna. E o que a gente vê hoje é resultado disso. Então eu digo pra você que se o que você tá fazendo não tá dando certo agora, talvez não seja o momento. Mas não desiste da ideia ainda. Deixa aquilo guardado e aproveita a melhor oportunidade quando ela vier. E se não for dessa vez, pode ser na próxima. Faça que toda a chance que você tiver valha a pena. Então, pra fechar esse momento com um toque mais pessoal, falando de mim, e o que eu vou me tornar daqui pra frente, a resposta mais honesta é: eu não sei. E você também não precisa saber. E eu tô buscando um caminho, eu criei um canal porque eu tô buscando um caminho. Talvez não dê certo e não é pra dar certo agora. Até talvez dê certo, mas daqui pra frente as coisas podem mudar. Eu posso me descobrir em outra coisa. Então dê a si mesmo a permissão de ser uma construção inacabada. Aceite que a realidade vai moldar seus planos de você querendo ou não. Mas não deixe que isso apague a sua capacidade de querer. Se você já tem o norte, vai fundo. Se não tem, aproveita a vista, cara. Então a gente não precisa ser uma coisa só. A gente só precisa ser a gente mesmo, com todas as contradições que existem e os recomeços que podem exigir essa jornada. Mas enfim, eu gostei muito de elaborar esse roteiro. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que fez parte da minha vida e ainda faz. Quando a gente cresce, a gente começa a entender sobre todos os assuntos que a série aborda, mesmo que seja disfarçada de comédia. Mas enfim, se você gostou do vídeo, se inscreve, tamo junto e é nóis.